Então a palavra de Deus hoje é o teu coração. Algo que Deus tocara para passar para os irmãos. Estava aqui meditando na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou-me a trazer essa mensagem para você no dia de hoje, que está precisando de ouvir uma palavra do Senhor ao teu coração. Se encontra assim em Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E mediante esta palavra, o Espírito Santo de Deus falando bem forte comigo, Deus me deu um tema. Deus é Deus. Deus é Deus. E comecei a meditar acerca disso e Deus me levou lá no livro de 1 Samuel, onde na qual nós vemos que ali naquele tempo do profeta Samuel, quem estava exercendo ali atividade sacerdotal era o sacerdote Eli. Sacerdote Eli, ele estava conduzindo a obra do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo de número 5, que a arca, a presença de Deus, ela foi roubada. Ela foi tomada à força pelos filisteus. A presença de Deus agora ela sai de Israel. Mas por que este fato veio a acontecer? Como que essa situação ela veio ocorrer dentro de Israel? A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 5, versículo de número 1 ao 2, vai dizer assim, que a arca da aliança ela foi roubada, ela foi levada pelos filisteus e carregada para o templo de Dagom. Ela foi levada a arca de Deus para Asdote, e a arca ali ficou presa, a água ficou guardada ali dentro daquele templo. Dagom, em hebraico, quer dizer peixe honrado. Em fenício, quer dizer pão e trigo. Interessante é que Asdote significa lugar fortificado da divisão. Interessante, porque Deus ele vai permitir, porque o Senhor ele vai permitir que a sua presença, que a arca, que os ciúmes de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, ela fosse levada pelos inimigos. Por que este fato veio a acontecer? Porque isso Deus permitiu. É bem verdade que se nós formos olhar para os dias de hoje, tudo que está acontecendo tem um porquê, tem um propósito de Deus. Talvez este tema é um tema propício para os dias de hoje. Deus é Deus. Não, é um tema propício para todos os dias da nossa vida. É um tema na qual nós temos que parar tudo aquilo que nós pensamos em fazer e olhar para Deus. Este é um tema, a palavra de Deus ela é feita para todos os dias. Timóteo vai escrever no seu capítulo de número 2, versículo 4. 2 Timóteo 4, 2 vai dizer assim: prega a palavra, insiste o tempo e fora de tempo, aconselha, arrepende-te e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Timóteo vai deixar isso. Tempo e fora de tempo. Então todo tempo é oportuno para falarmos da palavra de Deus. Todo tema é propício para falarmos da palavra de Deus. Deus ele se move ao meio das situações. Não cai uma folha de uma árvore se não foi a permissão de Deus. Então no momento, nos dias de hoje, mais precisamente, aquilo que nós estamos passando e enfrentando, Deus ele está no controle. Mas a pergunta é, por que a arca, a presença de Deus, ela foi levada? O que ocorria naquele tempo? Por que Deus se irou tanto assim?
Porque Deus, ele deixou a aliança, a arca, ser levada. A pergunta aqui é para nós nos dias de hoje. Porque muitas das vezes isso acontece conosco. Porque alguma coisa que Deus nos deu, ela é perdida. Ela é deixada de lado. Talvez você está questionando a Deus por algumas coisas. Mas vamos entender o texto da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 2, versículo 15 e versículo de número 17. Vemos que Ofni e Finéias ali são filhos do sacerdote ali. Ofni e Finéias. Porém, eles não estavam dando valor ao ofício na qual foi colocado e atribuído a eles. Eles estavam defamando a obra de Deus. Eles não estavam dando valor para as ofertas do Senhor, estavam desprezando aquilo que era para Deus. Quando o sacerdote, aqueles homens que eram responsáveis de receber o sacrifício e apresentar a Deus a carne e a gordura, eles iam lá, antes de tudo estiver pronto, e pegavam do melhor. E Deus estava de olho, e Deus estava se irritando, Deus estava se irando. Mas como não bastasse só isso, ainda veio um pior. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 22 ao 24 vai dizer: tanto um como o outro, tanto Ofni como Finéias, estavam se prostituindo. Estavam ali tendo uma vida com aquelas mulheres que ficavam na porta da tenda. E Deus estava se irando. Seu pai não os corrigia, não os disciplinava. E Deus já estava irado com aquela situação. Deus já estava irado com tudo isso. Detalhe, as coisas de Deus é levada a sério. E eles não estavam levando a sério ali. Eles não estavam levando a sério. É muitos como nós vemos nos dias de hoje. Não levam a sério as coisas de Deus. Levam na brincadeira. Mas o Senhor está olhando tudo. O Senhor está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus não vai se escarnecer. Nós lemos no texto em Gálatas. Deus não se deixa escarnecer porque Ele é Deus, irmão. Ele vela pela palavra dEle, Ele vela pelo nome dEle. Talvez algumas pessoas não dão crédito ao seu próprio nome, não valorizam o seu próprio nome, mas Deus não, Deus é diferente. Deus, Ele vela pela tua palavra, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Deus é amor, mas também é justiça. Deus deu oportunidade para a família, para a geração de Eli, aonde na qual Deus vai escolher dentro de Israel para ser sacerdote, mas não deu valor. Eli não corrigiu seus filhos, Eli não disciplinou seus filhos. Consequência disso vem o quê? A mão de Deus. Deus agora vai levantar alguém. Mas o interessante é que Amós no seu capítulo de número 3, no versículo de número 7, ele vai dizer assim: certamente o Senhor Deus, escute isso, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Olha só, Deus primeiro Ele avisa, Deus primeiro Ele fala. Deus vai levantar alguém agora para falar com quem? Não vai falar com aquele que está errado, não vai falar com Ofni e Finéias, não. Ele vai falar com cabeça, ele vai falar com um sacerdote, ele vai falar com aquele que é responsável pelas coisas de Deus. Ele vai falar com Eli, o sacerdote Eli. E quando Deus, ele vai falar com Eli, detalhe que Deus não vem brando, que nem Eli foi com seus filhos. Não. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 ao 33, Deus vai falar que vai pesar a mão. Deus vai colocar a sua mão. Deus está vendo. Por Eli não disciplinar os seus filhos, Deus agora vai colocar as mãos sobre ele. Deus vai colocar as mãos sobre a casa, mas primeiro Ele vai alertar. Te escolhi dentro de Israel. Te coloquei como sacerdote.
como principal, responsável para tomar conta, em outras palavras, dos meus atributos e dos meus fazeres na terra, e entreguei nas tuas mãos. E você, vendo teus filhos, não os corrigindo, não os disciplinando, Deus agora está irritado. Deus agora está irado. Deus vai revelar. Olha só. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 34, Deus vai revelar para ele o quê? No versículo 34, Deus vai mostrar que seus 2 filhos agora irão morrer. Triste notícia, né? Triste a notícia quando você vê Deus falando que ambos os filhos irão morrer. A gente olha assim e fala, nossa, que Deus, como Deus é ruim. Será que é, irmãos? Será que podemos pensar dessa forma? Quantas oportunidades Deus, Ele nos dá. Quantas oportunidades Deus, Ele dá para cada um de nós. E nós não valorizamos. Quantas? Quantas oportunidades, quantos profetas Deus usa para corrigir, para disciplinar, mas não damos ouvido, não damos crédito para a palavra. Não damos ouvido porque queremos ouvir aquilo que nos agrada. Queremos atentar para aquilo que massageia o ego. Queremos atentar para aquilo que vai nos trazer resultado de imediato. Mas nem sempre na obra de Deus é desta forma. Deus agora só está alertando. Deus está avisando. Mas detalhe, nós olhamos, mas perguntamos assim, pastor, mas por que esta palavra para mim no dia de hoje? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que essa geração de hoje é uma geração de Samuel? Porque a Bíblia vai dizer, enquanto Ofni e Finéias estavam pecando dentro do templo, estavam comendo da gordura da oferta de Deus, alguém dentro do templo estava crescendo. Alguém estava crescendo diante de Deus. Detalhe, abre um parênteses aqui para você entender. Enquanto Deus está olhando para alguém que está errando, Deus já está trabalhando para aquele que não está parado. Guarde isso. Enquanto alguém está pecando, Deus já está providenciando um projeto para levantar aquele que está lá escondidinho. É responsável de deixar a lâmpada acesa. É responsável de tirar a cinza e não deixar o fogo apagar. Está crescendo em silêncio. Deus já está projetando algo na vida dele. Eu deixo uma palavra para você aqui hoje. Você que crê, aleluia, você que está fazendo, você que tem um temor de Deus, Deus já está trabalhando em meio a essa confusão, em meio a esse caos, desse tal de Covid-19, esse toque de quarentena. E enquanto você está na tua casa, enquanto você está gemendo, chorando, em silêncio, crescendo ali, Deus já está projetando algo para a tua vida, algo que você não imagina. O Senhor já está projetando tudo. E assim eu falo para você, neste dia de hoje, não para, não desista. Deixa fazer o que estiver fazendo, deixa falar quem tiver que falar, deixa apontar quem tiver que apontar. Só conhece a tua intimidade com Deus, é só você e Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não pare. Aquilo que a palavra do Senhor te ensinou, eu estou dentro de você, continua no templo. Continua lá servindo a Deus. Continua fazendo aquilo que você aprendeu. Continua dentro da tua casa, continua orando, continua jejuando, continua lendo a palavra. Não desista. O céu está de olho em você. O céu está de olho em mim e você. Então, neste dia de hoje, guarda esta palavra. O Senhor está olhando para você.
Enquanto o Ofni e Finéias, enquanto o sacerdote ali estava fazendo nada, alguém estava crescendo, aleluia, diante de Deus. Alguém estava agradando a Deus. Talvez seja você, irmão. Aleluia, talvez seja você, meu irmão, que está lá em oculto, que está lá em sinceridade, gemendo, chorando, clamando, intercedendo por Israel, intercedendo pelo templo, não deixando o fogo apagar. É esse que Deus está olhando, é esse que Deus está vendo nos últimos dias. Porque quantos estão lá, não estão dando valor? Quantos estão dentro da casa de Deus? Não sabia falar, não sabia orar, não conhecia nem a Deus. Pela misericórdia dele alcançou a mim e você. Pelas misericórdias dele, ele tem nos alcançado. Aleluia. Nos deu um banho de graça. Aleluia. Tocou com o teu Espírito Santo, colocou dentro de nós. Não sabíamos falar, mas o Senhor Deus, ele nos capacita a cada momento. E ele está falando para mim e para você hoje. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Porque grandes vitórias chegarão nas tuas mãos. Aleluia. Talvez você era uma mãe, aleluia, que não crê no chamado. Talvez você é um pai que não está acreditando porque as coisas não estão dando certo. Não, mas fique em paz. Deus está no controle de tudo isso. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, Ana era estéril. Ana era estéril. Todos os anos ela subia para sacrifício. Aleluia, e fazia um pedido: Senhor, eu quero gerar. Ela suportou as afrontas de Penina. Ela suportou as humilhações dentro da tua casa. Mas o Senhor estava vendo tudo. O Senhor estava vendo tudo. Ana precisava, queria de um filho. Mas Deus precisava de um profeta. Ei, entenda algo. Deus está precisando de você. Você é o profeta de Deus. Você é a profetisa do Senhor. Vai crescendo. Não precisa mostrar nada para ninguém. Não precisa mostrar nada para ninguém, não. Mostra para Deus. Mostra que você tem um coração sincero diante de Deus. Mostra que você tem uma chamada. Não para as pessoas que estão à tua volta. Não para aqueles que não te dão crédito. Não para aqueles que viraram as costas para você, não. Continua fazendo. Ame-os. Abrace-os. Abrace eles. Mas entenda algo. Deus está de olho em você. Como Deus estava de olho em Samuel. Interessante, irmão. Será que Deus está se agradando de nós? Se nós formos olhar para dentro da palavra de Deus, será que Deus está agradando de cada um de nós? Será que Deus, ele olhando para a terra nos dias de hoje, será que Deus está se agradando? Se Deus for fazer igual a Bíblia diz no livro do Gênesis, quando Abraão estava conversando com Deus, que Deus falou para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra. Será que Deus, ele ia fazer igual? Pense nisso. Abraão falou: se tiver 50 justos, se tiver 45, 40, 30, 20, 10, se tiver 10 justos, mas não tinha 10 justos. Mas pela misericórdia de Deus e pela aliança que ele fez com Abraão, ele ainda deu a vida para o seu sobrinho Ló. Guardou, protegeu. Mas será que Deus está se agradando de cada um de nós hoje? Será que podemos? Será que esse Covid-19? Medite nisso. Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para apontar ninguém. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu estou lhe falando a palavra do Senhor. Não estou aqui para julgar, não sou juiz. Não estou aqui para condenar, não estou aqui para apontar para ninguém. É uma meditação, a palavra de Deus, que vai entrar no meio do teu coração. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo de número 34, do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Em Ezequiel 34 fala acerca dos falsos pastores. Fala acerca dos falsos pastores. Cadê? Por que não pregam isso?
Por que não prega acerca dos falsos pastores? Aqueles que apacentam a si mesmo. Por que não fala? Por que nas igrejas não prega sobre isso? Prega sobre Ezequiel, capítulo 37, a visão do vale dos ossos secos. Se prega-se muito, mas por que não prega o 34, irmãos? Acerca dos falsos pastores, que se apacentam a si mesmos, não cuidam das ovelhas de Deus. Cadê? Cadê? Cadê eles para socorrer as suas ovelhas? Aonde estão? Se nós olharmos para o quadro geral nos dias de hoje, a palavra é para você, meu irmão. A palavra é para você, meu irmão, que conhece a palavra de Deus. A palavra são para cada um de nós, que somos apacentados por Deus. Esta é a palavra. Ezequiel vai deixar bem claro. Os falsos pastores que comem a gordura, veste a lã. Olha só. Come a gordura e veste a lã. Mas não apacenta as ovelhas do Senhor. Será que estamos diferentes? Será que acontecendo no dia de hoje é bem diferente? Ofni e Finéias não estavam da mesma forma? Apacentando a si mesmo? Comendo da carne, da gordura, mas não estava cuidando das ovelhas? Degole e mata quando não tem mais nada. Joga de canto, não serve mais. Por que acontece isso nos dias de hoje? Porque nós vemos isso nos dias de hoje. Se a Bíblia diz, Deus avisa antes. Deus avisou tudo o que ia acontecer. E cadê o povo? Isso aqui é uma palavra de alerta, irmãos. Temos que mudar. Queremos o melhor de Deus, mas por quê? Será que estamos agradando a Deus? Só que não estamos como aqui, Ezequiel 34, versículo 1 ao versículo de número 13. Será que estamos agradando realmente a Deus? Nós, líderes, pastores. Não estou falando aqueles que titularam o pastor, não. Estou falando não. O que estamos fazendo? Vamos lá? Em João, capítulo 2, versículos de número 14. Em João, capítulo 2, versículo 14. E também em Mateus, capítulo 21, versículo 12. Estou falando de liderança, irmãos. Jesus, quando entrou dentro do templo, viu lá vendendo comércio dentro da casa do Senhor. Comércio. Boi, ovelha, sendo vendido ali dentro da casa do Senhor. Jesus vai repreender. Vai expulsar os cambistas. E vai dizer em Mateus que aqui é casa de oração. É casa de oração. É triste falar isso. Sabe por que é triste? Porque estão fazendo a casa de Deus de comércio. Estão fazendo a casa de Deus de comércio. Como vai ser? Será que Deus tem se agradado? Se Jesus não se agradou lá. Se Jesus não se agradou lá no tempo de Mateus, João, onde a Bíblia está escrevendo, se Jesus... Será que Deus está se agradando no dia de hoje? Onde muitos farem cantina, brechó, vende CD, DVD, vende tudo dentro da igreja. Casa de Deus é para isso? Ou é para ser pregada a palavra do Senhor? Casa de Deus não precisa de nada disso não, meu irmão. Minha irmã. Se Deus não sustentar a casa dele, ninguém sustenta. Não adianta não arrumar jeitinho e trazer maldição para dentro da igreja, para a vida das pessoas.
Deus não é Deus de coisa velha, não precisa de brechó, não precisa fazer cantina, não precisa vender marmitex, não precisa nada disso, não. Não precisa nada disso, não. Não precisa, não. Jesus mesmo repreendeu, é Mateus capítulo de número 21, versículo de número 13. A minha casa será chamada casa de oração. Não é comércio, é casa de oração. E estão fazendo de comércio. Eu não vou falar nem trampolim para fama. Não vou falar nem nisso. Isso aqui é para eu e você, líderes, pastores, responsáveis pela obra de Deus. Não vamos trazer maldição mais ainda para um jugo para as costas do povo, não. Não precisa disso, não. E eu vou dentro da palavra. Olha só, Salmo 111, verso de número 5. Deu mantimento. É Deus que deu. Aos que o temem, é Deus que dá mantimento. É Deus que está dando, é Deus que provê, Ele é o dono do ouro e do dono da prata. Olha só, Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é que faz? Quem é que faz? É o Senhor. É o Senhor que faz. Buscai primeiramente o reino. Mas os líderes não querem buscar o reino, como as demais coisas vão ser acrescentadas. Não quer mais jejuar, não quer mais orar, não quer mais visitar a casa da ovelha, não quer mais visitar a casa dos irmãos, não quer orar pelos enfermos, não quer subir no monte. Não. Como que é que Deus vai enviar? Se você, líder, não está buscando a presença de Deus, buscar primeiramente o reino, isso aí só serve para a ovelha, né? Para a liderança não serve. Quem disse que não serve? A palavra é para todos nós. A palavra é para mim e para você. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Está precisando da tua igreja? Deus vai acrescentar. Está precisando da obra? Deus vai acrescentar. Está precisando da tua casa? Deus vai acrescentar. Deus é que vai fazer. É Deus. Vamos lá.